Canal Spoiler News. Dr. Alberto Shebabu, especialista em doenças infecciosas, esclarece dúvidas sobre o vírus corona na rádio Band News FM. Ouça. Existe o risco de ele se alastrar por outros países e pelo mundo, né? E como é um vírus novo, ninguém tem imunidade contra ele. Então o risco dele causar doença grave, se espalhar muito rapidamente, é alto. Por isso que ela considerou como um estado, não considerou como uma emergência internacional, uma emergência local na China, por enquanto, mas é uma situação grave, né? Nós já vimos recentemente outros vírus se espalhando com um receio global. A gente vai se lembrar do H1N1, gripe aviária, gripe suína, né? Especificamente desse coronavírus, é uma situação parecida, semelhante, ou seja, você tem ali um vírus que não se sabe exatamente como se controlar, mas daqui a um tempo os médicos, os pesquisadores conseguem chegar numa solução. É por aí o que deve se imaginar que vai acontecer? É um vírus novo, é parecido porque é um vírus novo, né, que veio provavelmente de origem animal. A gente não sabe muito bem qual foi a origem, de que animal ele partiu, né, ele sofreu uma mutação e passou a infectar humanos. É possível que futuramente esse vírus ele diminua essa agressividade dele, os vírus vão mutando, vão se modificando, mas enquanto isso não acontecer, como aconteceu com a SARS, por exemplo, né, em 2002, 2003, que também era um coronavírus, e que depois esse vírus desapareceu, ele foi controlado e foi resolvido. Mas a gente ainda não sabe qual vai ser essa evolução, né? Esse vírus pode mudar, fazer uma mutação e se tornar mais brando, ou ao contrário, fazer uma mutação e se tornar mais grave. Nesse momento, a mortalidade, a letalidade das infecções, ela está girando em torno de 3% e vem caindo. O último dado de ontem era uma letalidade em torno de 2,3% dos casos, ou seja, em torno de 2% das pessoas que tiveram a doença morreram. Que é uma e isso é alto? É uma letalidade alta, mas é muito mais baixa do que a gente teve. Por exemplo, esse mesmo vírus que causa doença no Oriente Médio, que é o coronavírus do Oriente Médio, tem uma letalidade de 30%, 40%, 10 vezes maior. A SARS tinha uma letalidade bem maior, em torno de 10%. Ou seja, 3% ainda é muito grande, né? Muita gente. Se você considerar, por exemplo, só na China são quase mais de 1 bilhão de pessoas. 3% seria um número muito grande de pessoas que poderiam morrer. Mas é uma letalidade menor do que outros vírus que a gente teve inicialmente mutantes e que começaram a causar esse tipo de infecção, né? A gente está conversando com o Dr. Alberto Shebabu aqui na Band News, dando detalhes, trazendo informações pra gente sobre esse coronavírus, o vírus que acabou aparecendo na China e causa uma preocupação mundial. Fala, Carlinha. Bom, o prefeito de Wuhan, que é uma metrópole, o doutor estava dizendo, né? A letalidade é alta se a gente comparar ali com o universo. Wuhan é uma metrópole comparável a São Paulo, mais de 11 milhões de habitantes. E o prefeito dessa cidade, ele assumiu a culpa pela demora na adoção de ações. Pergunto para o doutor se uma comunicação mais rápida teria alterado esse cenário, se o número de mortes seria menor, se a contaminação poderia ficar restrita a essa província, né, de Hubei? Com certeza, porque se você consegue fazer um bloqueio da transmissão, o que os outros países do mundo estão fazendo agora? Todos os casos que estão chegando, por exemplo, Estados Unidos já teve 5 casos, eles são internados rapidamente, colocados em isolamento e a gente não tem transmissão secundária, quer dizer, não existe transmissão para outras pessoas a partir deste caso. E você consegue bloquear a disseminação desse vírus. O problema é que lá se demorou tanto que o vírus extrapolou e começou a infectar um número muito grande de pessoas, né? E aí você começa a aumentar exponencialmente o número de pessoas infectadas naquele local. Se tivesse sido feito um bloqueio inicialmente, quando ainda eram poucos casos, a gente teria talvez conseguido segurar a disseminação desse vírus e não ter essa tragédia que está acontecendo, pelo menos lá na China nesse momento, né? Felipe Bueno. Doutor Shebabu, uma pergunta absolutamente leiga. Existe de alguma forma a possibilidade de esse vírus por algum tempo ficar, como é que eu posso dizer assim, silencioso na pessoa e passar para outras pessoas e ficar incubado por um tempo e se manifestar de alguma forma mais tarde? Assim,
Aparentemente, Felipe, o período de incubação que é entre a pessoa se infectar e ela começar a ter sintomas, ela gira em torno de 3 até 14 dias. Ou seja, nesse período em que a pessoa não tem sintoma, mas ela já está infectada pelo vírus, ela pode transmitir. A gente ainda não sabe exatamente quanto tempo antes de aparecerem os sintomas essa transmissão ocorre, mas a gente tem certeza que ela já ocorre antes desses sintomas. Ou seja, a pessoa assintomática, sem estar doente, ela pode estar transmitindo alguns dias antes de começar a apresentar sintomas. Esse é um problema, essa é uma característica da maior parte dos vírus, né? O vírus de influenza, por exemplo, da gripe, ele começa a ser transmitido antes, 24 horas antes de aparecer sintomas. O vírus do sarampo, por exemplo, alguns dias antes de aparecer sintoma, a pessoa já está transmitindo o vírus. E essa é uma característica que aumenta a chance de transmissão, porque a pessoa nem sabe que está doente ou que está infectada e já está transmitindo, né? Então eu imagino... Desculpa, Carla, por favor. Não, imagina. Eu vou perguntar sobre os sintomas, né? Que é importante a gente dizer que sintomas são esses, mas você ia acrescentar... Não, só fechar o raciocínio, então perguntar para o doutor Chebabo, uma vez que há esse ato que vai de 3 a 14 dias, imagino que uma pessoa, um casal, uma família de chineses sai do país, vai, por exemplo, em férias ou a negócios para a Europa. A Europa até outro dia não estava nesse radar, agora já apareceu uma suspeita na Alemanha, por exemplo. A Europa é muito demandada pelos chineses. Uma família brasileira vai para a Europa também nessas mesmas condições. Então, essa geografia da circulação, da transmissão, não dá ainda para mapear direito, né, doutor, pelo que eu entendi. Exatamente, esse aqui é o grande medo, que é começar a gente ter uma situação aparentemente fora de controle, pelo menos naquela região ali de Wuhan, na China, de Hubei ali. O medo é essa situação começar a sair de controle em outros países. Por isso é tão importante essa questão de definir quem está doente, né? Descobrir rapidamente se é esse vírus e isolar essa pessoa para que ela não transmita para outras pessoas. A gente não teve nenhuma morte acontecendo em outros países. Todas as mortes aconteceram na China e 90% delas aconteceram nessa região de Hubei. Então é um vírus que aparentemente causa poucos sintomas graves, né? A maior parte dos pacientes vai evoluir bem, mas é importante que essa pessoa fique isolada, não precisa nem ser no hospital, às vezes o isolamento dentro de casa, que ela não saia, não tenha transmissão para outras pessoas, né? Doutor Chebabo, vamos lá, perguntas assim mais rápidas com respostas mais curtas para a gente colocar muitas dúvidas que os nossos ouvintes estão perguntando aqui. Em primeiro lugar, quais são os sintomas, né? Quais são os sintomas que o coronavírus apresenta? Sintomas são de doença respiratória, febre, tosse, eventualmente podendo evoluir para cansaço. Esse é o sintoma principal, porque é um vírus que infecta o trato respiratório. Então é muito semelhante à maior parte das viroses respiratórias. Né? A transmissão do vírus é pelo ar. A transmissão do vírus é pelo ar. Quando a pessoa tosse, espirra, ela transmite o vírus no ar e outras pessoas que estejam próximas, até 2 metros, tal, podem se infectar. Quem não foi para a China, quem não vai para a China, quem está aqui no Brasil, tem risco de se contaminar nesse momento? Não, nesse momento não. A gente não tem circulação do vírus fora da China. Como eu falei, todos os casos em que a gente teve o diagnóstico, a gente não teve transmissão secundária e esses pacientes foram isolados e o vírus contido nesses locais, nesses países. Ouvinte do Espírito Santo pergunta para o doutor, como é que é o tratamento do coronavírus? A gente não tem nenhuma medicação específica para esse vírus, então o tratamento basicamente com sintomáticos. Os pacientes mais graves, por exemplo, podem inclusive precisar de ventilação respiratória artificial, tal, e aguardar o que o próprio organismo reaja, né, e produz anticorpos contra o vírus para combater a doença. E aproveitando, doutor, vacina pelo menos nesse primeiro semestre sem chance de existir, né? Não tem vacina. Na realidade, para nenhum coronavírus, porque existem outros coronavírus que causam infecção humana, a gente tem vacina. Diferente do vírus da gripe, que a gente já tinha uma vacina para uma espécie de vírus da gripe, e quando chegou um novo, a gente rapidamente conseguiu desenvolver. Para o coronavírus é um desenvolvimento inicial. Já existem alguns grupos trabalhando nisso, mas não é rápido, né? Quem tem viagem marcada para a China, doutor, nesse momento faz o quê? Muda a passagem, cancela ou não tem esse risco? Principalmente se for para aquela região ali de Wuhan, aquela província ali de Hubei e tal, o ideal, a recomendação é não viajar nesse momento, né? Até porque
os transportes todos, o aeroporto está fechado, o transporte de trem também está fechado, tal, então nem vai conseguir chegar, né? E para as outras regiões da China, eu aconselharia tentar evitar ou postergar um pouquinho até entender como é que vai acontecer essa situação nos próximos dias, se vai se controlar ou não. Para as outras regiões não teria problema nenhum. Quem trabalha com turismo aqui no Brasil teve contato, por exemplo, com grupos de chineses, esses grupos que vieram para cá, tem que ter algum cuidado específico? Os cuidados que a gente recomenda de uma forma geral para diminuir o risco de infecção respiratória, né? Ou de infecções de uma forma geral. Higienizar sempre as mãos, evitar colocar a mão nos olhos, na boca, e se tiver alguém doente no grupo, pedir para essa pessoa ou usar máscara ou, idealmente, não participar da atividade, ficar no hotel, por exemplo, em algum outro local, para diminuir esse risco de transmissão, isso de uma forma geral para as doenças respiratórias, né? Ricardo de Osasco pergunta para o senhor, Dr. Alberto Chebabo, o que se sabe sobre a origem desse vírus? A gente ainda não sabe muita coisa. A gente sabe que os coronavírus são vírus que os morcegos são reservatórios importantes desse vírus. Na SARS, que também é um coronavírus, esse vírus saiu de um morcego, se adaptou, sofreu uma mutação num tipo de gato do mato, que é uma civeta, um animal que existe lá na China, e passou a causar infecção em humanos. No Oriente Médio, que também é um coronavírus, aconteceu a mesma coisa em relação aos camelos. A contaminação veio a partir dos camelos. Houve uma mutação no camelo que esse vírus passou a infectar humanos. Nesse momento, a gente não sabe muito bem aonde aconteceu essa transmissão. Ainda está se pesquisando para saber qual foi o animal em que esse vírus conseguiu fazer essa mutação e ser transmitido. O que se sabe é que provavelmente aconteceu ali naquele mercado onde várias espécies vivas são vendidas, são expostas e tal, e há uma quebra de barreira ali, né, entre as espécies, porque tem animais que normalmente não se encontram na natureza e que acabam se encontrando ali nesse mercado, né, e que pode ter acontecido isso, mas a gente não sabe qual foi o animal especificamente que serviu de hospedeiro para esse vírus. Chebabo, ontem o governo federal anunciou que pode rever a política de chegada de chineses aqui para o Brasil, ou mesmo recomendar que os brasileiros não viajem para a China. Pode, ainda não tomou essa decisão. É o correto a se fazer nesse momento, de alguma forma aumentar essa fiscalização, principalmente para a chegada dos chineses que vêm aqui ao Brasil? O ideal é a gente aumentar realmente a vigilância nos aeroportos e nos portos, né, para tentar, como outros países já fizeram, detectar rapidamente qualquer pessoa que chegue doente e que possa eventualmente ter essa infecção pelo coronavírus. O problema é que a gente no Brasil não tem, como nos Estados Unidos e na Europa, voos diretos da China. Então você não tem um voo especificamente que você vai monitorar. Para vir da China para cá, a pessoa ou vem pelo Oriente Médio ou vem pela Europa, e aí são uma quantidade enorme de empresas aéreas que fazem essas conexões para o Brasil. Então, na realidade, a gente acaba tendo que monitorar um grande número de pessoas. Outra dificuldade é a questão dessa coisa do período de incubação que eu falei. A pessoa pode chegar sem nenhum sintoma e desenvolver os sintomas já aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, o monitoramento é importante porque qualquer pessoa que chegue com sintomas respiratórios, principalmente se vem dessa região da China ou de regiões próximas ali, certamente deve ser monitorado e investigado para a presença ou não desse vírus. Deixa eu aproveitar aqui a presença do infectologista da UFRJ, Dr. Alberto Chebabo, que é uma metralhadora de responder perguntas, né? Tem a pergunta aqui da nossa ouvinte Regina de São Paulo, doutor, que pode acabar ajudando a outros ouvintes também. Ela pergunta se é válido tomar própolis ou vitamina C para fortalecer a imunidade. Tem ouvinte perguntando também da vacina da gripe, se ajuda de alguma forma a proteger, né, o cidadão brasileiro. A vacina da gripe, ela para o coronavírus não tem nenhum efeito, mas ela deve ser feita para proteger contra o vírus da influenza, né? Que é para onde ela é indicada, né? A gente recomenda sempre que todas as pessoas se vacinem anualmente. Em relação a essas outras medidas, própolis, mel, tal, a gente não tem nenhuma evidência científica de que
que isso possa aumentar a imunidade ou proteger. Não tem nenhum mal a pessoa usar, mas eu não consigo dizer para você que isso vai diminuir a chance de uma pessoa pegar o vírus ou não, né? Ô Chebabo, para finalizar nossa entrevista aqui na Band News, mais uma vez agradecendo a presença do senhor. Carnaval chegando, galera no meio da rua, comemorando e tudo mais. Algum risco de, no meio dessa multidão, aparecer algum vírus desse tipo? Olha, quando você tem grandes aglomerações, você sempre tem risco de transmissão, principalmente quando você tem gente de vários locais, de várias regiões diferentes do Brasil ou até do mundo, você sempre tem risco de transmissão de doenças ali, principalmente essas doenças respiratórias. Em relação ao coronavírus, a gente acredita que o risco é muito, muito baixo, né? A gente, como eu falei, não tem disseminação de doença em outros países. A doença, por enquanto, ainda está contida na China e principalmente em uma região específica na China, né? Não é nem no país todo, apesar de a gente ter casos no país todo, mas a transmissão maior acontece nessa região. Então, o risco especificamente para esse vírus no carnaval é muito baixo. Quero agradecer demais a participação aqui na Band News FM do médico infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alberto Chebabo, dando detalhes, explicações. Portanto, o risco ainda está contido na China, não há neste momento risco, pelo menos para a chegada aqui no Brasil num curto espaço de tempo, mas claro que esse alerta divulgado ontem pela OMS, levando a elevação de um risco global, é algo para se preocupar. De qualquer forma, por enquanto, nesse momento, o risco está lá mais circunscrito ao país asiático. Doutor Chebabo, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui à Band News. Até uma próxima. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Canal Spoiler News. Para se manter atualizado e ser notificado com novas notícias, se inscreva no canal, ative o sininho e participe nos comentários. Se gostou, dê um like. Nos ajude divulgando o trabalho. Agradecemos pela sua participação.